o que eu estava a dizer há um bocado, antes da interrupção do vídeo, é que nós iríamos recomeçar a partir dali onde o Dr. Héritier já vos tinha dado. Portanto, o que viria a seguir seria a evolução do pensamento geomorfológico, principalmente com os contributos de Newton e Lyell. O Dr. Héritier também nos informou que, e isto que é para recomeçarmos já, que a geomorfologia no seu início tinha um desenvolvimento que acompanhava o desenvolvimento das ciências da natureza em geral, principalmente aquelas ligadas à ciência da Terra, porque a geomorfologia era considerada uma subdisciplina ligada à geografia física. Importante subdisciplina, mas subdisciplina de qualquer forma ligada à geografia física. Então, o seu desenvolvimento acompanhava a geografia física, assim como o desenvolvimento da geografia física acompanhava o desenvolvimento das demais ciências da natureza. Só foi a partir do século XIX que a geomorfologia começou a diferenciar-se, e nesse diferenciamento, nos meados do século XIX, sempre meados, no início começou a diferenciar-se, nos meados do século XIX teve um salto grande que o fez transformar-se de subdisciplina ligada à geografia a uma ciência independente. Depois foi se desenvolvendo, consolidando, até chegar ao estatuto que é hoje toda a gente conhece da geomorfologia, tal como nós a concebemos hoje. Portanto, no início ele estava ligado à geografia, e para que desse o salto de subdisciplina à ciência, ele teve que ter o contributo de vários nomes. Nomes principais foram vários, mas que nós poderemos destacar. James Hutton, que não deu um contributo, o salto que ele fez dar à geomorfologia, no fundo não foi só geomorfologia, ele pode ser considerado inclusive como o pai da geologia, um dos pais da geologia, porque o seu contributo foi fundamental para as ciências da Terra, não dizer das ciências da natureza em geral. E depois vamos ver isso. Pois, além de Hutton, que ele morreu, reparem bem, Hutton nasceu em 1726, portanto estamos a falar no primeiro terço do século XVIII, e morreu nos finais do século XVIII. Ele, quando morreu, as suas ideias nem sequer eram tidas em conta. Morreu sem que fosse reconhecido o seu valor. Mas para que mais tarde, depois, esse contributo fosse reconhecido e aceito por todo o mundo, teve discípulos eminentes. Um deles foi Playfair, que foi contemporâneo de Newton, que depois vamos ver quando é que ele viveu e morreu. Mas mesmo assim, quando Playfair morreu, as suas ideias já tinham mas as ideias de Newton portanto, ainda não eram perfeitamente aceites. Ele passou o testemunho a Charles Lyell, que, reparem bem, Lyell nasceu no ano em que Newton morreu. Nasceu nos finais do século XVIII e viveu praticamente até o terceiro quarto do século XIX. Foi Lyell que, com seu contributo principal, fez dar o salto à geomorfologia, transformando-a em ciência independente. Pois houve outros grandes nomes, como Davis, que morreu em 1934. Ele nasceu exatamente nos meados do século XIX, morreu no primeiro terço do século XX, pouco tempo. Pois Walter Penck, que, reparem bem, nem sequer chegou a 40 anos de idade, nasceu, portanto, nos finais do século XIX e morreu no início do século XX. Pois King, que é sul-africano, que morreu em 89, eu era estudante de geologia, Peltier, etc, etc. Foram grandes nomes que deram o contributo para que a geomorfologia tenha o estatuto que tem hoje. Mas, conforme dizia, no início o pensamento geomorfológico estava ligado ao pensamento de quaisquer das ciências da natureza e que defendia que quaisquer eventos que ocorriam à escala do planeta eram resultantes de intervenções divinas e, portanto, eram cada Deus, se tivesse uma raiva qualquer, agia sobre a Terra, levava
criava um evento qualquer, mas que eram eventos isolados no tempo. Portanto, eventos de tipo catastrófico, que tinham um desenvolvimento súbito e isolado. Nada de continuar. Isso é um desenvolvimento, portanto, um evento que acontece subitamente, depois não tem, é evento de tipo catastrófico. Portanto, as teorias que vigoravam na altura eram ligadas ao catastrofismo, portanto, ligadas a eventos naturais, instantâneos e isolados no tempo. A geomorfologia também ressentia-se dessas ideias, que as formas do relevo eram ligados a eventos de tipo catastrófico. Uma das ideias, por exemplo, que explicavam os vales pluviais grandes que existiam, era o dilúvio universal. O dilúvio universal como o causador desses grandes vales. Assim como quaisquer outros factos reportados na história da Terra eram e que a Bíblia mostrava, portanto. Pois as datas, inclusive, eram baseadas tudo na cronologia da Bíblia, de tal forma que pensava-se que a idade da Terra fosse tipo 6.000 anos atrás, que era um padre defendia, tudo baseado na cronologia da Bíblia. Ora, quando Newton viveu, Newton era religioso também, mas ele vivia, vivia na cidade e depois foi enviado para o campo. Foi cultivar os terrenos. Era um químico. Teve problemas na cidade, depois enviaram para o campo. Ele tinha terras, tinha, portanto, propriedades. Começou a cultivar, mas depois via que era prática, sistematicamente as chuvadas arrastavam todo o solo que ele cultivava. Ele cultivava, depois enfiou falsas águas, por exemplo, chuvadas que arrastavam grande parte daquilo que ele cultivava e arrastava para outros lugares. Apesar de ele foi observando que, afinal de contas, o processo de demolição que acontecia na Terra e que levavam, portanto, inclusive ao desbastamento de montanhas, eram processos que eram, portanto, processos lentos. O território, na sua generalidade, por tudo quanto é canto, existiam processos de degradação lenta e continuada que poderiam levar, inclusive, à desagregação de montanhas, de grandes montanhas. E que, portanto, se assim é, se esses processos, conforme ele estava a ver, existiam por todo o lado e comportavam desgastes continuados, lentos, este processo poderia levar, portanto, ao desbaste de montanhas. Poderia levar, inclusive, a destruir montanhas e montanhas e montanhas. E que, portanto, a Terra não tinha a idade que tinha, porque se para que uma montanha fosse destruída, não eram com processos de pouco tempo. Isto requeria, portanto, um trabalho continuado dessas mesmas forças que ele via em ação em todo o lado onde ele existia. O que ele defendeu é o que está aqui. A Terra foi moldada quase que inteiramente por forças lentas, agindo sem parar por longos períodos de tempo, e em todo o lado verificava sempre as mesmas forças, gerando modificações graduais e imperceptíveis. E em nossas investigações não logramos encontrar nenhum indício de um começo e nenhum vestígio de um fim. Isto é que ele via. Forças lentas por todo lado, agindo sem cessar, ininterruptamente, gerando modificações não perceptíveis na paisagem. E essas modificações poderiam levar à desagregação, inclusive, de cadeias de montanha. Então, ele defendeu, isto aqui está a falar portanto, está a introduzir um conceito que contrastava com o que vigorava antes. Repare, recordando, que vigorava eram conceitos de que quaisquer eventos terrestres eram eventos de tipo instantâneos, súbitos, instantâneos e isolados no tempo. Isto comportava, portanto, variações à superfície da Terra. Ele dizia, não. Quais eventos de tipo catastrófico? O que acontece na Terra é um trabalho continuado, sem parar, incessante, portanto, incessante. Um trabalho incessante de destruição, desagregação e destruição das rochas. E o resultado deste trabalho, para que fosse visível, requeria tempos muito grandes, na ordem de centenas, e quiçá milhares e quiçá milhões de anos.
introduzia então dois conceitos: o gradualismo. Conceito que contrastava com aquilo que se definia. Não, os processos terrestres são processos súbitos e isolados no tempo, processos de tipo catastrófico. Newton, não. O que existe na Terra, o que acontece, as transformações que acontecem na Terra são resultantes de trabalho lento e continuado de forças que agem, modificando gradualmente, gradualismo. E para que esses resultados fossem visíveis, requeriam tempos enormes, tempo geológico. Dois conceitos fundamentais que ele introduziu: o gradualismo e o tempo geológico. Ora, essas ideias são válidas. O que nós verificamos agora, o que é que acontece? De facto, processos de tipo gradual que levam a transformações no planeta, quaisquer que sejam transformações, é visível que grande parte do que acontece na Terra é resultante de processos lentos e graduais, que obedecem ao princípio de Newton. É evidente que muitos desses processos, para que sejam perceptíveis, requerem tempos enormes. Tal tempo geológico. É evidente que se esses processos continuam, é evidente que o Newton diz é válido, mas é válido até hoje. E pode as ideias de Newton serem aplicadas cegamente, de modo absoluto? Bom, o que é que nós vimos? Se nós tivermos em conta, por exemplo, a gênese dos solos, vamos ter como exemplo, por exemplo, aqui as nossas areias vermelhas da formação Keeler. As areias vermelhas da formação Keeler são resultantes, portanto, de transformações químicas. Quaisquer solos resultam de transformações químicas, mas transformações químicas que levam à degradação das rochas. Quanto tempo levam essas transformações químicas para desagregar as rochas, torná-los sedimentos, mobilizar os materiais que contêm os minerais dessas rochas, criar, portanto, tudo aquilo que depois dá vida às placas, dá o sustento? Quanto tempo leva? É evidente que este processo de formação leva milhões e milhões de anos. São processos que dão razão às teorias gradualistas de Newton. E poderemos ir apresentar processos graduais do mesmo tipo. Existem em qualquer parte do mundo. Mas só são esses os processos que existem na Terra? Ora, nós temos os tsunamis. Nós vemos o tsunami que aconteceu, tem estado a acontecer um bocadinho por todo, principalmente na zona do Pacífico. Quase todos os anos há tsunami. E um dos últimos tsunamis que aconteceu, que deu prejuízos enormes, foi no Pacífico. Vocês lembram-se daquele de 2005. Um outro que aconteceu durante o terremoto que destruiu o Fukushima, a central nuclear de Fukushima. Foi um terremoto e depois um tsunami. Os terremotos de terra, os terremotos que aconteceram na Itália há bem pouco tempo, as explosões vulcânicas, as inundações que aconteceram em Angola e acontecem um bocadinho por todo, os ciclones, New Orleans, o furacão Katrina, são tantos esses eventos. Não são eventos graduais. Não são eventos que obedecem ao gradualismo de Newton. São eventos de tipo catastrófico que acontecem na Terra. Então, em que é que ficamos? Quais são as ideias que são válidas? O gradualismo de Newton ou o catastrofismo que Newton combateu? Porque as ideias de Newton, válidas, contrariavam o que vigorava na altura. Que as transformações, todos os eventos terrestres comportassem modificações, quaisquer que fossem elas, eram resultantes de eventos de tipo catastrófico, isto é, isolados no tempo e com uma duração também limitada no próprio tempo. O Newton disse, não, são forças lentas. Quem é que tem razão no meio disto tudo? É válido aquilo que o Newton diz? É válido o que dizem os catastróficos. Nós, além do mais, além desses eventos que acontecem na Terra, eventos que obedecem à lei de Newton, portanto o gradualismo de Newton, e os eventos que obedecem às teorias catastróficas, nós temos eventos como, por exemplo, o que levam à construção das planícies aluviais.
que é composto pelos dois tipos, porque uma planície aluvial é aquela planície que é resultante de deposições várias de sedimentos transportados pelas águas. Portanto, destruição de uma zona nas partes altas, os sedimentos são transportados e depositados nas zonas baixas, e esse processo continuado de deposição pode construir uma planície desses mesmos sedimentos. São chamados planícies aluviais. Ora, para que uma planície aluvial seja construída, quanto tempo é necessário? Milhões e milhões de anos. Portanto, é uma construção cuja duração obedece ao gradualismo de Newton, isto é, tempos geológicos. Para que uma planície aluvial seja construída, é necessário tempo geológico. Mas, senhores, quais são os eventos que levaram à construção dessa planície? Não foram eventos de tipo catastrófico. Não é uma chuvada de hoje, outra chuvada da manhã, né? O sedimento que ele transportou e devagar, durante milhões e milhões de anos vai construir a planície aluvial. Então, é um processo de construção que obedece, seja as leis do gradualismo de Newton, seja as leis que os princípios do catastrofismo que vigoravam agora. E em que é que fica? O que é que nós poderemos dizer? Que são válidas ou não as teorias de Newton? São aceitáveis ou não as teorias de Newton? Recordo que a teoria, o que Newton introduziu nas ciências é, por um lado, o gradualismo, pela qual os processos que acontecem no planeta são processos lentos e continuados que levam a transformações imperceptíveis, mas que ao longo andar, durante tempos geológicos, elas se tornam, portanto, perceptíveis. Os dois, gradualismo e tempo geológico. Quem é que vale? É Newton que tem razão ou são os catastrofistas? Esses exemplos que acabamos de falar, da construção da planície aluvial, que é um processo de construção gradual feita de uma sucessão de eventos catastróficos, indica a simultaneidade dos dois processos, a convivência desses dois processos para a construção de uma coisa. E por um lado, outras coisas, né, que podem ser criadas por processos de tipo gradual, o exemplo que nós temos do Sol, e outros de tipo catastrófico. De exemplo que nós demos de tipo tsunami, inundações, vulcanismo, etc. Então, em que é que ficamos? Todos esses eventos fazem crer que, sim, Newton tem razão, mas as suas teorias não são aplicáveis de modo absoluto. Isto é, há processos graduais e que requerem, portanto, para serem manifestados tempos geológicos, portanto, são válidas as suas, mas não podem ser aplicadas de modo absoluto, porque os processos de tipo gradual convivem com os processos de tipo catastrófico. Aliás, existem processos que são uma fusão dos dois processos, portanto, de construção de gradual, prolongados no tempo, mas feitos de sucessão de processos de tipo catastrófico, como o caso das planícies aluviais. Portanto, é válido ou não? Podemos concluir que os princípios do Newton são válidos, sim senhor, mas não de modo absoluto, já que existe uma convivência de fenômenos de transformação lenta e de fenômenos de transformação rápida e por vezes instantânea. E tudo isto dá fundamento a uma nova escola que apareceu, que é aquela do neocatastrofismo. A escola neocatastrofista aceita as ideias do gradualismo de Newton, mas ao mesmo tempo o catastrofismo que vigorava ainda antes de Newton. Isto exatamente porque deu conta que os processos que acontecem na Terra, há uma convivência na Terra desses dois tipos de processos de tipo gradual e processos de tipo catastrófico. Aliás, há uma outra coisa que a escola do neocatastrofismo deu conta, que existe uma alternância na Terra, existe uma alternância de fases. Há fases em que acontece um paroxismo de processos, isto é, uma alternância de fases de paroxístico e fases de acalmia, isto é, fases em que os processos acontecem, um monte de processos de tipo catastrófico, depois de repente tudo calmo.
desenvolvimento de processos de tipo gradual. E depois aparecimento numa nova fase em que os processos são depois há, portanto, uma alternância de fases paroxísticas e de calmia no desenvolvimento dos processos terrestres. Estas são, portanto, as novas constatações que dão fundamento, dão base à nova escola que aparece, que é do neocatastrofismo. Resumindo, é válido que Newton defende que os processos terrestres são de tipo gradual e que requerem tempos longos, tempos de tipo geológico para se manifestar. É certo que é válido. Deve ser aplicado de modo absoluto? Não, não é aplicável de modo absoluto, mas que é válido, é. E esse contributo foi fundamental porque, pelo menos para tirar a ideia de que o que acontece na Terra, pronto, paciência, são fatos naturais, nós não podemos fazer nada, é Deus que está com raiva, ou qualquer que seja Deus, eu não estou a falar do Deus cristão, existem várias religiões, cada um vai lá, bom, eu não quero, este não é o objetivo da geometria, são vários os deuses, são várias religiões, mas quaisquer dessas escolas que existiam antes defendiam a intervenção divina. Portanto, são os deuses que intervêm ou não? O Newton, apesar de ser religioso, o contributo que ele deu é de demonstrar que não tem nada de intervenção divina, tem a ver com processos que existem e vão continuar a existir, que eles agem lentamente em todo lado, conforme ele disse, os mesmos processos que não vê o início nem de um princípio nem de um fim, são sempre as mesmas forças, com os mesmos processos, agindo lentamente, com um trabalho de desgaste continuado que levam, portanto, às transformações terrestres e cujos resultados, para serem visíveis, requerem tempos longos. Repare, eu disse sempre as mesmas forças, sempre os mesmos processos, agindo ininterruptamente. Isso não é o princípio do gradualismo, do atualismo. Nós veremos a seguir que Newton também já tinha falado do princípio do atualismo. O presente é a chave do passado que nós vamos ver. Princípio este que foi, cuja paternidade foi dada a Lyell. Na realidade, Lyell, que é o que vamos ver a seguir, e conforme já vos disse, ele nasceu no ano em que Newton morreu. Ele foi, na realidade, o mérito dele é ter sido um dos grandes divulgadores da ideia de Newton. Conforme disse, Newton morreu nos finais do século XVIII, sem que as suas ideias fossem aceitas. Acontece isso muito nas ciências. Alguém inventa qualquer coisa, mas ninguém lhe liga. Coitado, morre pobre, morre sem conhecer, mas ainda bem, existem pessoas que têm abertura mental suficiente para verem, mas isto aqui que fulano disse, deve ter valor. E mesmo com sacrifício, às vezes há pessoas que foram levados na fogueira, vocês sabem disso. E com sacrifício, vão defendendo essas ideias porque os consideram corretas até chegar ao momento em que, pelo menos devagar, grande parte das pessoas começam a assumir, é verdade, afinal, pronto, deve ser verdade. E devagar as ideias vão ser aceitas. Isso aconteceu com as ideias de Newton. O Playfair, que foi contemporâneo de Newton, retomou as ideias, divulgou, mas acabou por morrer, digamos, não sei quando é que morreu, mas no início do século XIX, sem que as ideias que ele defendia, que eram aquelas de Newton, fossem ainda vingadas, que conseguissem ser aceitas. Pois o testemunho foi passado a Charles Lyell, que defendendo, retomando as ideias de Newton, fez obras, editou um livro, são vários livros, o seu todo, chamou Os Princípios da Geologia, onde defendia exatamente as ideias de Newton, principalmente com a proposição de uma coisa que, conforme disse, já Newton tinha lido, de uma forma tal que todo mundo tornou-se aceitável. Há vezes que as pessoas
podem ter grandes ideias, mas não têm a capacidade de exprimir. Comunicação falha. E então as pessoas não ligam. Mas Lyell, portanto, utilizou com o princípio das causas atuais. Reparem bem o livro que ele escreveu, que é princípio do atualismo, The Present is the Key for the Past. Ele já estava, veremos a seguir, era no subtítulo do seu livro, que era Princípios de Astrologia, o subtítulo é Uma tentativa de explicar as passadas variações da superfície da Terra por referência a causas agora operantes, isto é, o que aconteceu na Terra era causado por processos que até agora continuam a existir. O tal famoso The Present is the Key for the Past. Isto é, o presente pode ser a chave para explicar o que aconteceu no passado. Porque esses mesmos processos são operantes até agora. No fundo, o que é que ele estava a dizer? Ele estava a dizer, se tu quiseres explicar o passado, tens que entender o presente. Explicar o passado tem que entender. A frase é bonita, The present is the key for the past. Em inglês, isto é inglês estragado. The present is the key for the past. O presente é a chave para o passado. Mas a frase é bonita, mas a chave para o passado, em que sentido é que isto é um dos princípios fundamentais das ciências da natureza até hoje? O presente é a chave. Senhores, a importância deste princípio, reparem bem, quando as pessoas começaram a entender esse princípio, em menos de 50 anos, o salto da geomorfologia foi grande. Então, a pensar só que é o salto da geomorfologia, o salto de quaisquer das ciências da Terra. Os processos que atualmente vigoram são os mesmos que vigoravam hoje. Tu não precisa de intervenção divina para explicar o que é que aconteceu na Terra. Vai estudar os processos tal e qual como estão a acontecer hoje e vais ver que o resultado que tu vês o que tu hoje vês na Terra é resultante dos mesmos processos que tu estás a ver. Então, se tu vês uma determinada coisa, no caso da geomorfologia, vês uma determinada forma, tu podes explicar através dos mesmos processos que estás a ver. Um vale fluvial, por exemplo. Tu consegues explicar o vale fluvial através da ação dos rios. Tu vais estudar como é que os rios estão a atuar hoje. Vais estudar como é que os ventos estão a atuar hoje. Como é que ele desagrega e depois quais os resultados dessa sua ação. Tu assim vais conseguir, se vês, por exemplo, uma duna, vais conseguir explicar como é que esta duna foi formada. Vês um vale fluvial, vais poder explicar como é que esse vale fluvial foi formado. Vês um cone vulcânico, vais poder explicar como é que esse cone vulcânico. Como é que tu vais explicar? Vais explicar porque tu foste estudar hoje aquilo que está a acontecer, as forças que estão a agir hoje, como é que eles estão a agir e que produtos é que resultam desta ação. Uma vez que tu consegues fazer isso, então se vês um cone antigo, este cone foi formado desta forma. Vês um vale fluvial foi formado desta forma. Quaisquer coisas que tu encontras em todo lado, tu podes explicar a partir do conhecimento que tens dos processos que determinadas forças atuam, dos agentes que eles mobilizam, do modo como eles atuam e dos resultantes dessa atuação. Este é o valor do princípio das causas. Não é o facto de ser bonito. The present is the key for the past. Não, é bonito, sim senhor. Mas o facto de ter formulado esta frase com esta beleza foi fácil as pessoas entenderem. É verdade. Por que eu não vou estudar Sim, a importância deste princípio está no facto que fez levantar as pessoas das cadeiras, que é para irem estudar os processos tal e qual como acontecem hoje. E ao fazer isto, meus senhores, em menos de 50 anos acumulou um tal conhecimento que de mera subdisciplina ligada à geografia física, a geomorfologia passou a ter o estatuto de ciência. É claro que foram aparecendo vários nomes. Uma das aplicações magistrais, conforme dizia que era do princípio das causas atuais, foi atribuída a Lyell. Vocês devem ser, diz, está bem, mas foi Newton que inventou
que já tinha formulado este princípio, por que é que se atribui a Lyle? Conforme disse Newton, formulou o princípio, porque ele dizia, olha, são sempre as mesmas forças, em todo lugar não vejo nenhum princípio no fim, são sempre as mesmas forças que agem sem parar em tudo quanto é canto, agem lentamente sem parar, promovendo, portanto, sempre as mesmas. Está a falar, portanto, do princípio do atalho. Por que não? Por que, pelo contrário, este princípio foi atribuído a Lyle? Pelo trabalho de Lyle, pelo facto dele ter feito finalmente acreditar que vão estudar o que acontece hoje, ou, portanto, a sua comunicação foi tão eficaz, mesmo pelo tipo de frase, que acabou por ser atribuído a ele o princípio das causas atuais, apesar de todo mundo saber que isto já tinha sido dito por Lyle. Mas por Newton, quer dizer. Mas muitas vezes a gente diz as coisas e não vê o alcance real daquilo que diz. Newton, uma das coisas importantes que ele disse foi exatamente de que os processos que acontecem na Terra é gradual. Na sua frase, apesar de estarem o conjunto daquilo que Newton defendeu é chamado uniformitarismo. O uniformitarismo compreende o gradualismo de Newton, o tempo geológico e o princípio das causas atuais. Esta é a teoria uniformitarista de Newton. Apesar, portanto, do princípio das causas atuais, muitas vezes ele diz, portanto, a frase que ele disse, se calhar ele próprio não entendeu o alcance real do que ele disse naquela missa. É uma frase curtíssima, mas em todo lado, reparem bem, onde é que está? Está aqui. Em todo lado, portanto, a Terra foi moldada quase que inteiramente por forças lentas, agindo por longos períodos de tempo, gerando modificações imperceptíveis. Em todo lado, sempre os mesmos processos agindo sem parar. E em nossas investigações não logramos encontrar nenhum indício de um começo e nenhum vestígio de um fim. Meus senhores, numa frase destas estão 3 princípios fundamentais que levaram a dar um salto grande às ciências da natureza. Vocês acham mesmo que ele chegou a ter a noção do alcance do que ele disse neste pequeno excerto de frase? Muitas vezes as pessoas não têm o alcance. Ele, que as foram eram lentas, isso ele tinha o alcance disso. Mas da introdução do tempo geológico, se calhar não teve. E da introdução do princípio das causas atuais, se calhar não. Mas foi preciso aparecerem pessoas tipo Playfair, tipo Lyle, principalmente Lyle, a dizer, tentativa de explicar o que acontece na Terra através de causas agora em vigor. Isso também é difícil de ser entendido. Mas quando ele transforma isto em the key is the present is the key for the past, já é mais fácil de entrar. The present is o presente é a chave para o passado. Então eu vou estudar as causas presentes para poder explicar. Isso já é mais fácil de ser entendido. É por causa disto, o contributo é fundamental. Ele deve ter notado o alcance, não é por acaso que ele colocou esse subtítulo no seu trabalho de princípios de justiça. Ele deve ter notado que este é de um alcance muito grande e que haveria de fazer com que, se as pessoas se levantassem e fossem estudar os casos, o que acontece, portanto, tal e qual na natureza, como é que as forças agem, como é que ele deve ter dado conta que com este princípio a ciência haveria de dar um salto grande. É por isso que lhe é atribuído, portanto, a paternidade do princípio das causas atuais. E conforme nós vimos, o conhecimento que se acumulou em virtude da adoção deste princípio, o princípio das causas atuais, foi tanto que levou, portanto, não só a geomorfologia, mas, conforme disse, quase todas as ciências da Terra, a geologia também, a ter um salto muito grande. É por isso que também disse que ele não é só um dos pais da geomorfologia, Newton pode ser considerado também um dos pais das próprias geologias. Vamos continuar nas próximas aulas. Obrigado.